Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula. Nesta aula nós iremos fazer as correções das atividades deixadas como exercícios para casa da nossa última aula, tá bom? Então eu vou dividir esta aula aqui em duas partes, para os vídeos não ficarem tão longos. Então acompanhe a primeira parte e acompanhe também a segunda parte, tá bom? Pausa o vídeo nos momentos que você achar necessário, né, para fazer suas correções. Não tenha pressa em fazer essas correções, porque o vídeo vai ficar disponível para vocês por tempo ilimitado, tá certo? Então, que haja essa dedicação, faça com dedicação, com esmero, ok? Vamos lá, então, para nossas questões. Revisando aqui rapidamente, na última aula, nós vimos a equação geral dos gases, né? Esta equação geral dos gases é a junção da lei de Boyle-Mariotte e Charles-Gay-Lussac. O que ela nos diz? Que P1V1T1 é igual a P2V2T2 ou igual a uma constante, tá bom? Essa constante, mais na frente, né, nós encontramos o valor dessa constante, ok? Então, essa daqui é a equação geral dos gases, né? Alguns alunos usam o mnemônico PVT, eles chamam de pivete, né? Então, pivete é igual a constante, para não esquecer dessa fórmula aqui, né? O mnemônico usado. Então, mais na frente, também nós vimos que um cara chamado Clapeyron chamou essa constante, né? Aqui eu tenho PV sobre T, ele chamou essa constante de NR, né? N é o número de mol e R é a constante universal dos gases, tá bom? E essa equação aqui é o que nós chamamos equação de Clapeyron. Então, essa constante aqui, ela foi determinada, né, posteriormente por Clapeyron. E ele encontrou que essa constante vale N vezes R. R é a constante universal dos gases, tá bom? Então, essa é a famosa equação de Clapeyron, que também alguns têm um mnemônico para ela. Qual é o mnemônico, né? Por você, né? Nunca rezei tanto. Olha aí, galera, tá certo? Então, essas são algumas estratégias para você não esquecer dessas formulazinhas, tá bom? Mas temos que ressaltar sempre, o importante não é você saber a fórmula, né? O importante é você saber o conceito por trás desta fórmula. Você sabendo um conceito, né, bem sólido, você pode resolver uma questão até mesmo sem precisar de fórmula. E o contrário não é verdade. Às vezes você só sabendo a fórmula e não sabendo o conceito, você não sabe resolver a questão. Olha que interessante, tá bom? Então, não fique decorando fórmula, tá certo? Aprenda os conceitos por trás da fórmula. Esses mnemônicos, você os utiliza quando você já está bem familiarizado, né? E é uma forma de você ir guardando na sua memória as fórmulas, mas por trás de cada fórmula dessa existe um conceito que ele deve estar bem sólido na sua cabeça. Então, aqui nós temos as transformações gasosas, né? Essa daqui é a equação geral dos gases, e resumo as três principais, que são elas: a isoter, olha, coloquei aqui bem em destaque, né? Isoter, né? A temperatura é constante, né? Se a temperatura é constante, você vem aqui e cancela o T, ó, sobrou só PV. A isovol, né? Se o volume é constante, vai sobrar só PT, né? Isovolumérica ou isocórica. E a isobar, né? A bar é uma unidade de pressão, então a pressão é constante, você cancela o P na equação geral dos gases e fica restando só V sobre T. Então, nós temos as três transformações: isotérmica, isovolumétrica, isobárica. Ok? As atividades, né, que nós passamos
é do nosso livro-texto, que é o Física Aula por Aula, volume 2, da editora FTD. As figuras, os textos que aparecem aqui nesse slide são retiradas deste livro. Então, aqui está a nossa primeira questão. Considere questão 2, né? Questão 2 da página 92. Considere que a massa de um gás ideal, quando a pressão P e a temperatura T ocupa o volume V. Caso o seu volume seja, primeiro, reduzido à metade e a pressão triplicada, qual será a nova temperatura? Então, nós vemos aqui uma questão que envolve a equação geral dos gases. Vamos aqui tirar os dados. Pegou a questão, leu a questão, tire os dados, pessoal. Tire os dados. Depois que você tira os dados, você escreve a equação geral dos gases. Muitos alunos pecam por isso, não querem tirar os dados. Tire os dados. Ó. Os dados da questão são esses, né? Nós temos o gás no estado 1, né? P, T e V, como ele diz na questão. E nós temos o gás no estado 2, né? Onde o volume é reduzido à metade e a pressão ela é triplicada. E ele quer saber essa nova temperatura. Veja como fica simples quando você retira os dados da questão. Pessoal, não tenha preguiça de fazer as coisas bem feitas. Faça as coisas bem feito e organizado, que vai ser muito simples. Você vai assimilar o conteúdo de forma rápida e prática, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Simplesmente eu escrevo a equaçãozinha dos gases, né? Vamos lá? Vamos usar o nosso mnemônicozinho? Ó, pivete. Pronto, a equaçãozinha do pivete, ó. Tá vendo, ó? Pivete, né? Então, aqui eu tenho o meu gás no estado 1. Ó, aqui eu tenho o meu gás no estado 2. Ok? Então, no estado 1, o que é que eu tenho? P, V, T. No estado 2, o que é que eu tenho? Aí eu tenho, ó, o P triplicou, né? Ó, que não é 1, é P já, certo? E aqui também é P, ó. Triplicou. O volume reduziu-se à metade, ok? Reduziu o volume, reduziu-se à metade. E o T continua, né? Ó, aqui é T, T1, não aconteceu nada com T1, né? Vamos chamar aqui de T, né? E aqui é T2, ó. O T1 é T e o T2 continua T2. Então, vamos ver aqui, ó. O que é que se cancela de um lado e o que é que se cancela de outro. Desse lado, nós temos P. Desse lado também temos P, cancelou. Desse lado, nós temos V. Desse lado, temos V, cancelou. Então, o que é que fica do lado esquerdo? Do lado esquerdo, vai restar 1 em cima e T embaixo. Professor, cancela esse T com esse T aqui. Não posso, porque aqui é T e aqui é T2, tá certo? Aqui eu cancelei porque é P e P. Se fosse P1 e P2, eu não poderia cancelar, né? Porque P1 é o estado 1, P2 é o estado 2, ok? Eu cancelei porque ele diz que eu tenho um estado 1 chamado de P. No estado 2, esse mesmo P triplica, ok? Lembre-se, nós estamos na matéria de gases, né? E na matéria de gases nós estamos tratando de estados, né? Você tem um estado inicial e esse gás evolui para um novo estado, tá bom? Então, você aqui bota igual, tá bom? Ajeita aqui, igual. Aí, do outro lado, ó, o que foi que ficou do outro lado, né? Do outro lado ficou, ó, esse P, né? Cancelou, ficou 3. Professor, e esse 2 aqui, ó? Esse 2 veio aqui para baixo, ó. T2, tá bom? Então, ficou assim, ó. 3 sobre 2, T2, porque esse 2 aqui desceu. Então, aqui, simplesmente, eu faço, ó, meio pelos extremos, tá bom? Então, eu vou ter, ó, 2T2, porque 1 vezes 2T2 é 2T2, e 3 vezes T. 3 vezes T dá 3T, ok? Feito isso, vamos isolar aqui o T2. T2 vai ser igual a 3T
sobre 2, tá bom? 3t sobre 2, essa é a nossa resposta, tá bom? Essa é a nossa resposta. Caso tenha alternativas, né? Poderia ser, ó, ou, né? Se você dividir T2, você dividir aqui, ó. 3 dividido por 2 dá quanto, né? 3 dividido por 2 dá 1,5, porque 2 vezes 1,5 dá quanto? 3, né? Então, dá 1,5t. Então, ó, você aí tem duas respostas, em forma de fração e o resultado aqui, né, sem ser em forma de fração, tá bom? Então, o novo estado vai ser o quê? A nova temperatura vai ser 1,5T inicial, tá bom? Vira aí? Facinho, nossa primeira questão, beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3. Olha aí. A seguir, no diagrama P versus V, olha aí, ó, como é que se lê, ó, P versus V, ó. P na vertical e o V na horizontal. Estão representadas 3 transformações, que são elas aqui, ó. Transformação 1, vem daqui para cá, ó. Transformação 2, ó, vem daqui para cá. E a transformação 3, que é essa curva aqui. Relacione as transformações 1, 2 e 3 às denominações isobárica, isotérmica, isovolumétrica e justifique-as. Então, vamos lá. Vamos aqui para a primeira, né? Vamos aqui para a primeira. O que é uma isobárica? Pressão constante. O que é uma isotérmica? Temperatura constante. E o que é uma isovolumétrica? Volume constante. Vamos aqui para a nossa primeira curva, tá certo? Essa curva, eu vou cobri-la aqui, ó. Vou ver se eu cubro aqui ela de vermelho, tá bom? Então, vamos analisar esse pedaço aqui, ó. Quem é que se mantém constante nessa curva? Será que o nosso P se mantém constante? Vamos ver. Aqui eu tenho P2, ou aqui eu tenho P1, né? E aqui eu tenho P2. Opa, então já sei. A minha pressão não se mantém constante. Então, se a pressão não se mantém constante, não é isobárica. Bom, vamos para a segunda. Será que o meu volume permanece constante? Veja, quanto é o volume aqui nesse ponto? Ora, o meu volume aqui nesse ponto é V1. Quanto é o volume nesse ponto aqui? Também é V1. Ou seja, essa curva aqui é o que nós chamamos de uma isovolumétrica. Por quê, professor? Porque o volume permaneceu constante. Tanto no início como no final, o volume é o mesmo, que é V1. Agora vamos aqui para a segunda curva. Veja aqui, ó. Segunda curva aqui, ó. Ok? Aqui para essa segunda curva. Quem é que se mantém constante aqui nessa segunda curva? Você olha, quem se manteve constante nessa segunda curva, tá certo? E você, né, traz aqui o nome, que é a isotérmica. Nós sabemos que a isotérmica, tá bom? O que é a isotérmica? Nós sabemos, da nossa aula passada, que a isotérmica é aquela que tem essa curva aqui característica, tá certo? Essa curva aqui, nós chamamos, alguém perguntou, né? Professor, é o tipo uma rede, é? Isso, tá certo? Ó. Ou seja, a temperatura aqui se manteve constante, tá bom? Não houve alteração de temperatura, embora aqui esteja T1 e T2, mas eles têm o mesmo valor. E por último aqui, né, a nossa terceira curva. Nossa terceira curva, pessoal, é essa daqui, ó. Essa curva aqui, ó. Tá certo? Então, daqui para cá, quem é que se mantém constante? Tá vendo aí? Muito simples, né? Ó, aqui a pressão é P2 e você vai andando, ó, e a pressão continua o quê? P2. Ao contrário de 1, ó, quanto é a minha temperatura, quanto é a minha pressão aqui, ó, quanto é o meu volume, né? Analisando para a curva 3, ó. Aqui o meu volume é V1 e aqui o meu volume é V2, ó. Então, daqui para cá, houve mudança de volume, né?
Houve mudança também, ó, de temperatura. Ó. Aqui a minha temperatura é T1 e aqui minha temperatura é T2. Mas a pressão, ó, permanece constante. Quanto é a pressão aqui? P2, bem no meio. Quanto é a pressão? P2. No final, quanto é a pressão? P2. Ou seja, em todos os lugares, a minha pressão é a mesma. Se a pressão não muda, então tem uma isobárica. Beleza? Muito simples, não é isso? Então, tá aí nossas três curvas classificadas. Vamos lá para a nossa, agora, quarta questão. Nossa quarta questão vai nos dizer assim, ó, os pneus de um automóvel foram igualmente calibrados a uma temperatura de 17 graus Celsius. Após uma viagem, ao medir novamente a pressão dos pneus, o motorista notou que ele havia aumentado, ó, aumentou 20% em relação ao inicial. Olha aí, ó, em relação ao inicial. Ou seja, né, vai ser o inicial e mais 20% do que já tinha, tá certo? Ó, o motorista notou que ele havia aumentado 20% em relação ao inicial. Ou seja, você vai ter o inicial e mais 20% do que você já tinha. Admitindo que não houve variação de volume, calcule a nova temperatura dos pneus. Beleza? Então vamos lá, outra aplicaçãozinha direta da nossa equação geral dos gases, porém exige um raciocínio bem maior. Como sempre, vamos tirar os dados da nossa questão. Então tem o P1, P2, ó, a nova temperatura, né? Olha só que interessante, ó, que eu acabei de dizer, ó. Vai ser a que eu tinha e mais 20%, ó, do inicial, tá bom? Então se ligue aí nessa informação, ó. É a que eu tenho inicialmente mais 20%. A temperatura é o que ele quer. O volume é o CTE, né, que todos nós já sabemos que CTE é a abreviação de constante, tá bom? Então é uma transformação onde o volume se mantém constante. E a temperatura T1 é 17 graus Celsius. Ora, vamos logo começar aqui transformando a nossa temperatura para o Sistema Internacional de Unidade. Porque nós sabemos que nós estamos trabalhando com gases ideais. E os gases ideais, eles obedecem o quê? Às CNTP, né? Que é condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura tem que estar em graus Celsius ou Kelvin. Isso, em Kelvin, não pode estar em graus Celsius, não é isso? Então, vamos aqui transformar logo aqui, ó. Professor, como é que eu transformo? Eu esqueci. Pronto, ó, nós usamos aqui aquela nossa velha formulazinha lá, né? TK é igual a TC mais 273, ok? Então, para transformar T1, quanto é o T1, né? Não é C, TC, 17 graus Celsius. Então, eu coloquei aqui, ó, 17 graus Celsius mais 273, que dá 290. Beleza? Pronto. Então, essa daqui é a nossa temperatura em kelvins. Professor, poderia usar em Celsius? Não. Professor, e se tiver as alternativas e pedir a temperatura final em Celsius? Você transforma para Kelvin, resolve a questão e depois volta, né? E para Kelvin é só somar com 273. Para voltar é só subtrair, tá certo? Então, você tem que trabalhar com Kelvin. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com gases ideais. Ok? Agora, nós vamos ajeitar aqui, ó, o nosso P2. Por quê? Porque aqui nós vamos aplicar, nós vamos fazer aqui a aplicaçãozinha da nossa equação geral dos gases, que é a equaçãozinha, ó, do pivete, tá certo? Do pivete, muito fácil, né? P1, V1, P2, V2, ok? Ora, nós já sabemos, né? Já sabemos que o V é constante, ó.
puf, puf, morreu. Vai sobrar quem? Morreu, professor? Morreu, certo? Então, vai sobrar P1, P2, T1, T2, ok? E vai sobrar assim, ó, P1, T1, né? P2, T2, ok? Vamos, então, ajeitar aqui esse P2 aqui, tá bom? Para nós substituirmos ele aqui bonitinho, né? Então, vamos lá. Por quê? Por que eu preciso do P1? Quem é o P1? É P. Quem é o T1? O T1, ó, não é 17. É 17 Celsius levado para a escala Kelvin, né? Lembrando lá da nossa velha formuletazinha, né? TK é igual a TC mais 273. Então, quando eu transformo 17 graus Celsius em Kelvin, nós temos 290. Igual. Agora, galera, nós vamos transformar isso aqui, ó. Certo? Então, de novo, a pressão 2, ó, aumentou 20% em relação à inicial. Então, a pressão 2 é a que eu tenho, mais 20% da que eu tinha, né? Ou seja, 20% da inicial. Ora, todos vocês já sabem que 20% é 20 dividido por 100, né? 20%, 20 dividido por 100. 10%, 10 dividido por 100. 1%, 1 dividido por 100, né? Porque esse símbolo aqui nos remete à porcentagem. Então, aqui eu vou ficar assim, ó. P mais 20 dividido por 100, né? Ou seja, vai dar o quê? 20 dividido por 100? 0,2P. Tá bom? 0,2P. Ora, 1P, né? Professor, cadê esse 1P aqui na frente, ó? Aqui na frente do P tem 1, né? 1P mais 0,2P dá o quê? 1,2P. Professor, agora eu voei legal, ó, professor. Cara, aqui nós estamos somando a mesma coisa, tá certo? É como se você tivesse assim, ó. Uma caneta mais uma caneta, duas canetas. Duas canetas mais três canetas, né? Uma caneta mais duas canetas, três canetas, e assim por diante. Então, aqui você tem 1P mais 0,2P. Professor, de onde foi que saiu esse 0,2? Eu não entendi. Ó, esse 0,2, se liga aqui, ó. 20% é a mesma coisa disso, ó. 20 dividido por 100, P, ó. Então, você corta aqui, 2 dividido por 10, você tem 0,2P. Entendeu agora? Beleza, né? Então, tá aí, ó. De onde é que veio de onde foi que veio esse 0,2P? É da porcentagemzinha, ó. 20% é a mesma coisa de 20 dividido por 100, né? E P. Então, você tem P mais 0,2P, que dá 1,2P. Beleza? Então, põe aqui, ó. 1,2P sobre quem? Vamos lá. T2, ó. T2. Agora, tem T de um lado, tem T do outro. O que eu faço? Perdão, né? T não, P, né? Corta esse P com esse P, tá bom? Corta o P com o P. E ficou o quê, ó? 1 sobre 290 é igual a 1,2 sobre T2, ok? Então, agora ficou muito fácil, né? Você faz o quê, ó? Meio pelos extremos. Meio pelos extremos. 1 vezes T2, você tem T2 vai ser igual 290 vezes 1,2 dá 348. 348 unidade kelvins, ok? Então, a sua temperatura 2 final é 342 kelvins. Professor, mas não tem alternativa em Kelvin, só tem Celsius. Ora, ou T2 vai ser igual, ó,
342 Kelvin. Para passar de Celsius para Kelvin, nós adicionamos 273. Para voltar, o que eu faço? Eu subtraio. Então, 348 menos 273 dá quanto? 75. 75, ó, graus Celsius. Lembrando que Kelvin não tem, né, graus, né? Não tem essa bolinha de graus, porque é nossa temperatura absoluta. Então, a resposta final é 348 kelvins, ou, voltando, é 75 graus Celsius. Ok? Ainda não entendeu por que é 75? É porque é isso, ó. Ó, aqui, ó. Para ir, nós somamos, né? 273. Para voltar, TC. Nós agora queremos T2 em TC, ó. É, ó, TK menos 273, tá bom? Não fique se apegando a muita fórmula, não. Não faça uma fórmula para cada coisa, não, ó, tá certo? Eu estou demonstrando aqui, né? Caso você tenha dúvida. Mas é uma coisa muito instintiva, ó. Para ir de Kelvin, né? Ó, para ir de Kelvin, né? Para ir de Celsius para Kelvin, o que eu fiz? Eu somei com 273. Para voltar, eu subtraí. Eu subtraio, tá bom? Por quê? O porquê, ó. O porquê, né? É porque você isola aqui o TC, ó, certo? Mas não fique fazendo uma fórmula para cada um, né? Se para ir eu somei, para voltar eu subtraio. Beleza? Então tá aí nossa resposta final. T2 é 348 Kelvin ou 75 graus Celsius. Vamos para a nossa questão de número 5. Questão de número 5, ele mostra aqui esta figura, né? Tá certo? Eu não vou ler, vou só resumir aqui o que diz. Então, aqui você tem o estado 1, né? Onde o volume inicial, e o estado 2, onde, né, o volume diminuiu 1/3. E ele diz que se mantém a temperatura constante, ó. Se a temperatura se mantém constante, como é o nome da transformação? Isotérmica. Muito bem. Então, vamos aqui para a nossa resolução. Então, o que eu faço? Então, tá aí as alternativas. Então, já sei que a minha eu já sei, né? Já sei que a minha temperatura é constante. Retirando os dados, nós temos, né? Então, tirando aqui os dados, nós temos, ó, que a minha temperatura, né, é CTE, né, ou seja, é constante, é uma isotérmica. Nós temos que eu quero a pressão 2. A outra coisa, o volume inicial, quanto é o volume inicial, né? O volume inicial é VI, né? O volume final, volume 1, né? Volume 1. Volume 2 é o V inicial dividido por 3. E a pressão 1 é P, tá certo? Então, vamos escrever, ó, pivete, tá certo? Ó, pivete desse lado, pivete do outro lado, ok? Do primeiro lado, eu chamo 1. Do segundo lado, eu chamo 2. Como eu estou numa isotérmica, corta todos os T's, né? Temperatura não conta. Então, veja, a partir da equação geral dos gases, ó, eu vou retirando as minhas outras transformações. Ok? Agora eu vou substituir P1, V1, P2, V2. Quanto que é o P1? P. Quanto que é o V1? VI. Quanto que é o P2? Né? É o que eu quero encontrar. Quanto que é o V2? É o VI dividido por 3.
ok? Então, vamos lá, né? Quanto que é o P2, né? P2 é o que eu quero encontrar. Então, veja, de um lado eu tenho VI, e do outro lado eu também tenho VI, ó. Então, corta esse VI com esse VI, né? Porque eu tenho de ambos os lados. E aí eu vou ficar simplesmente com isso, ó. P sobre P2 sobre 3, ok? Agora faz meio pelos extremos. Aqui embaixo tem o quê? 1. Então, P2 é igual a 3P. Então, a nova pressão será igual, certo? Será igual a 3 vezes a pressão inicial, tá bom? Então, fica aí sendo nossa alternativa A. Ó, a nova pressão será 3 vezes o P. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa primeira parte da nossa aula. Vou encerrar aqui essa primeira parte e volto com a segunda parte. Beleza? Então, corrige essas atividades, tá bom? Dê pausa quando necessário. Se tiver dúvida, coloque lá no nosso grupo da sala. Professor, estou com dúvida aqui. Repita por gentileza, ok? Que eu vou lhe responder. Beleza? Até a nossa segunda parte da segunda aula.